Bom, a gente vai começar o nosso programa falando de um assunto, como eu iniciei antes, sério, que é a questão dos medicamentos, né? Quem pode ter acesso a medicamentos que não estão na listagem do SUS? Primeiro de tudo, tem uma listagem, tá? O José Luiz está aqui junto comigo, tudo bem contigo? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. E olha só, como eu falei agora, tem essa listagem do SUS de medicamentos que estariam disponíveis para a população. Mas aí tem alguns medicamentos que são extremamente caros ou a população não tem acesso e precisa para determinadas situações, determinadas doenças. Por que as pessoas precisam recorrer à justiça? Veja só, primeiramente, a listagem a que você se referiu, ela se chama RENAME, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É a relação que o SUS elaborou, né? Dentre todos os medicamentos que se possa imaginar, aqueles que forem prescritos, tem que se encaixar naquela dosagem, naquela prescrição, etc. Na verdade, sempre que o paciente tiver necessidade de um medicamento especial e que não conste na relação do SUS, isso já seria o suficiente para ele demandar uma ação judicial no sentido de exigir do Estado, da União ou do município que esse medicamento ele fosse entregue, certo? Certo. Salvo engano, em 2016, o STJ decidiu que 3 requisitos são básicos para que o Estado seja condenado a fornecer esse medicamento. Primeiro, que o paciente não possa arcar com o custo do medicamento. Segundo, que esse medicamento tenha registro na Anvisa. E o terceiro, um laudo médico bastante claro, bastante específico, contundente, no sentido de afirmar que não existe um outro medicamento, mesmo os constantes na RENAME, né, que possam causar uma melhora ou, quem sabe, até a cura do paciente. Tem que ter uma comprovação que isso aconteça. Exatamente. A gente não deveria ter, como eu falei, né? Não deveria ter esse problema ou essa situação, porque como a gente sabe, a saúde é um direito universal. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem esse problema, essa dificuldade em conseguir um medicamento, muitas pessoas sofrem com tudo isso. E a principal desculpa, talvez, que a União utiliza é que um medicamento que é tão caro, ele deveria ser utilizado esse dinheiro para ajudar muito mais pessoas do que uma única só. Mas é complicado você falar sobre vida, não é? É mais ou menos, eu diria que é mais ou menos como escolher quem deve sobreviver ou quem não vai sobreviver. Exatamente. Mas, felizmente, as coisas vêm caminhando para um entendimento mais humano, eu diria. Sim. Do Poder Judiciário, a partir do STJ, como eu falei, em 2016, e agora o STF, salvo engano, em maio de 2019 agora. Inclusive, o STF ampliou essa possibilidade de concessão, de obrigação do poder público de prestar esse medicamento, inclusive nos casos em que não haja registro na Anvisa, mas que esses medicamentos tenham registro em outras agências reguladoras do mesmo sentido. Que sejam até fora do país. Por exemplo, o FDA nos Estados Unidos, se esse medicamento tiver registro no FDA, por exemplo, e não haja solução, né, para essa moléstia, muito provavelmente vai ser deferido esse direito de importar o medicamento, de fazer com que o Estado preste essa assistência. O que a pessoa deve fazer? Qual que é o caminho que as pessoas devem fazer? Porque aqui em Cascavel, eu não sei se você acompanha isso também, existem alguns casos de pessoas que têm algum problema de saúde muito sério que precisam de medicamentos específicos e que são caríssimos, não é? Mas aí é uma pessoa que descobre que tem uma doença como essa, familiares e tudo mais. Qual que é o caminho para eles percorrerem para conseguir essa medicação? Demora muito tempo? Veja só, o caminho natural é o Poder Judiciário. A OAB recomenda que você procure um profissional que vai orientá-lo em cada caso. Existem particularidades que são próprias de cada caso, né? Sim. Mas a via é o Poder Judiciário, entendeu? Então, o pedido, você se referiu a quanto tempo isso demora? Se eu entrar com um processo hoje, por exemplo, eu vou lá no posto de saúde e não consegui, né? Não consegui medicamento, não existe esse medicamento. Aí eu vou pegar um advogado e vou entrar com a ação. Esse processo, ele pode demorar meses, semanas, como é um pedido urgente? Como é que é essa Você questão? falou bem, sempre que se trata de saúde, o pedido é urgente. Se o seu médico lhe prescrever um medicamento que vai dizer, olha, você corre risco iminente de morte, caso você não consiga esse medicamento, Sim. então, e se você não tiver esse recurso disponível, você tem que fazer um pedido consistente no sentido
convincente no sentido de você comprovar que sem esse medicamento você muito provavelmente virá a óbito ou agravamento da sua doença, né, para que eventualmente esse pedido seja concedido da forma que nós chamamos de forma liminar, no início do processo, que o juiz tem condição de analisar isso, o juiz tem competência para analisar isso. Se o juiz não se sentir seguro em deferir esse pedido liminarmente, como a gente chama, ele pode nomear um perito, um médico perito judicial, que vai com esse outro laudo, né, confrontando o laudo do seu médico, por mais perfeito que ele seja, no sentido de indicar o medicamento para você, e ao final ele vai ter um parecer, né, com o confrontamento desses dois laudos, né, e ele muito provavelmente poderá ou não, novamente, deferir liminarmente seu pedido, e quem sabe no decorrer do processo, na verdade, há um temor sempre que, se for concedido ao final do processo, não vai ter validade nenhuma, não vai ter proveito nenhum para você. Porque daí a pessoa já é no final do processo, já demorou provavelmente, um tempo. Esses pedidos geralmente envolvem moléstias bastante graves, muitas vezes raríssimas, né? Raras, e não tem sentido que você espere um processo, né? A população tem em mente que o processo naturalmente ele é moroso, não está a justiça de toda enganada a população, né? Então a ideia é sempre que a prestação jurisdicional, o seu pedido seja entregue de forma rápida. E quando a gente fala em recursos da União, é interessante porque até o Zé Luiz estava me falando antes, e eu achei bem interessante na verdade, que em alguns casos são valores muito, muito altos para determinados medicamentos. Exatamente. Isso dificulta bastante também o processo. Exatamente. Né? Veja você, como juiz, que fosse um juiz, você recebe um pedido, recebe um processo com pedido liminar para que você defira, né, no caso a importação de um medicamento, né, que não tem registro na Anvisa e que ele custa 9 milhões de reais. É o caso de um medicamento que ele se presta a tratar de uma moléstia chamada atrofia muscular espinhal, que acomete 1 em cada 100 mil crianças, entendeu? Então, é uma questão bastante complexa, né? E aí, vamos imaginar que você tenha esse medicamento para uma pessoa, Exato, que vai custar 9 milhões de reais. E aí existam, sei lá, milhares, um universo de pessoas que precisam, talvez, de medicamentos que também sejam caros, mas que custem, sei lá, 30 mil reais cada um. Então você está lidando com uma situação bem complexa, não é, como juiz Exato. também, né? Essa é a principal defesa, do poder público nesse sentido, de que tem que melhor gerir, né? Melhor distribuir esses recursos de forma que atinja a população de forma geral, a população como um todo. E não destinar, por exemplo, vamos supor que fosse esse o caso, né? 9 milhões de reais, né? A um indivíduo só, uma criança no caso. É complicado a gente falar sobre isso. Como a gente falou, a gente não pode colocar valor na vida, né? Exatamente. Cada um tem uma definição. Mas o juiz também tem que analisar essa questão, porque os recursos, eles não são infinitos, né? Eles têm um limite, né, também. José Luiz, então é possível que as pessoas recorram à justiça, sim, para conseguir medicamentos? É possível não, eu diria mais, elas devem. Devem. Não existe bem maior do que a saúde, né, e a dignidade da pessoa humana. Sim. No século IV a.C., Aristóteles e Buda, contemporâneos, cada um à sua forma, já diziam mais ou menos a mesma coisa. Eles diziam assim que não existe felicidade sem saúde. Então, nós criamos o Estado não existe se não for por nós. Nós instituímos o Estado, entenda-se por Estado a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, para que eles tomassem conta de toda essa problemática que envolve a saúde, não só a saúde, mas os direitos sociais de forma geral. Né? Muito bem, queria agradecer por ter vindo aqui no programa, Igualmente. debater um pouquinho sobre isso. Muito, muito bacana, e isso pode ajudar a você, como eu falei no início da entrevista, ajudar você um dia, se precisar, você pode indicar para alguém se precisar. Não perca tempo, tá? Entre na justiça sim, porque a justiça está aí para trabalhar também para a população, tá bom? Obrigado mais uma vez. Igualmente.